Quero nessa noite saudar meus queridos pastores, missionárias, obreiros em geral. Quero saudar a todos e todas na santa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Um amenzinho melhor, amém? Tá certo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Raposo. Na pessoa do mesmo, eu cumprimento os demais pastores aqui presentes. Quero também saudar a missionária Albeniza. Acertei? Porque eu aprendi com o pastor Elias, viu? Na pessoa da nossa missionária, eu cumprimento todas as demais missionárias aqui presentes. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, localize o capítulo 15. Iremos ler alguns versículos, iniciando do verso 17 e concluindo a nossa leitura no verso 22. 2 Samuel, capítulo 15, versos 17 a 22. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarias a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, e com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então disse Davi a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim, pois, Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações, e que o mesmo abra os céus e traga a nós nesta noite aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Hoje, um pastor ligou para mim e disse assim: pastor Antônio, o senhor vai ser o pregador? Eu digo: eu vou contar uns testemunhos da Bíblia. Aí ele disse assim: o senhor já está acostumado a pregar, diferente de mim, de tantos outros, mas me diga uma coisa, o senhor sente assim um friozinho na barriga? Eu disse: meu irmão, para lhe dizer a verdade, eu sinto um friozinho no corpo todo. Ele riu. De fato, meus queridos irmãos, pregar para pastor não é brincadeira, porque todos os pastores são homens conhecedores profundos da palavra de Deus, mestres, conhecedores da teologia bíblica. Então não é fácil,
Mas ocorre que Deus nos deu a oportunidade e dela não podemos fugir. Devo adiantar para os meus queridos irmãos, minhas amadas missionárias, que por esses dias eu estive em oração específica a Deus, orando por este culto, orando por este momento. Pedi a Deus a palavra, e a palavra que veio ao meu coração foi esta palavra do livro de 2 Samuel, capítulo 15. Os meus pastores já são sabedores que nesse capítulo nós temos 3 personagens importantes. Cada um desses personagens nesse texto teve atitude diferenciada. Absalão, Davi e Itai. Absalão e Davi é bastante conhecido, mas esse Itai, ele não é tão popular entre nós. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele usa pessoas que não são conhecidas, pessoas que não têm destaque, e Ele traz essas pessoas para o contexto da Bíblia, para deixar para nós grandes lições especiais que, uma vez sendo observadas e compreendidas e praticadas, nós iremos ter grande sucesso no ministério. Todos nós buscamos progredir, agradar a Deus, fazer o melhor para Deus, é a intenção de todos nós. E também é a vontade de Deus que os seus pastores, seus ministros, seus pregadores possam servir a Deus de uma forma que agrade o seu coração e que a intenção, o projeto de Deus em nos tirar do mundo de pecados e trazer para o ministério, diante do trabalho que possamos prestar a Deus, o mesmo tem a aprovação do Senhor. Nós iremos, nesta noite, observar a vida desses personagens. Absalão, o primeiro. Todos nós sabemos que Absalão era filho do rei. Absalão também era um jovem, por assim dizer, muito simpático, atraente, um porte físico invejável. Porém, Absalão, o seu caráter não era condizente com o homem exterior que ele representava. O capítulo 15 começa nos dizendo que Absalão, cedo do dia, se levantava e ia para a porta da cidade. E ali ele ficava esperando as pessoas que vinham das tribos mais diversas para tratar algum assunto com o rei. Absalão estava ali na entrada da cidade e quando aquelas pessoas iam chegando, Absalão se aproximava deles e perguntava qual a demanda que o mesmo tinha para apresentar ao rei. Aquela pessoa, de uma vez que estava diante do filho do rei, começava a contar o porquê dele estar ali. Absalão ouvia calmamente, gentilmente, e no final ele dizia: a sua causa é justa, você tem razão, você tem direito. O problema é que não existe ninguém da parte do rei para resolver esse problema. Aí ele dizia: há quem me dera que eu fosse juiz da terra, para que todas as pessoas de Israel viessem a mim, e assim eu iria solucionar o problema das pessoas.
Quando ele dizia isto, a palavra de Deus diz que ele ia roubando o coração das pessoas para si. Ou seja, ele ia se projetando diante daquelas pessoas. Absalão vai crescendo naquele propósito de se tornar o rei de Israel. Isso com o seu pai ainda no trono. Para ganhar tempo, os irmãos sabem que ele moveu uma rebelião em Israel muito grande. Um dia, ele chega para seu pai e diz: pai, eu tenho um voto a pagar. Eu quero ir a Hebrom, porque quando eu estava em Jesur, eu fiz um voto, e agora eu quero cumprir. Meus queridos pastores, qual é o pastor que não se alegra com a atitude dessa, vindo do seu filho? Pelo menos eu ficaria muito alegre. Por quê? Porque eu estou vendo meu filho movido por um propósito muito digno, fazer um culto de gratidão a Deus. Só que Absalão tinha uma outra intenção, como de fato aconteceu. Ele juntou umas pessoas especiais, e levou para Hebrom. E ali ele combinou com a parte para que tocasse as buzinas e declarasse que Absalão era rei. Essa é a história. Que mensagem tem nessa história para nós? Estamos vivendo o primeiro culto da nossa convenção, da nossa SEADEMA. E existe nesse auditório muitas lideranças, bem como pessoas que desejam liderar também parte do rebanho de Deus. Não tem nenhum problema você desejar ser um líder. A palavra diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Parabéns. Agora, a forma como você vai administrar esse seu propósito é que pode não ser a forma correta. Absalão tinha tudo para ser o próximo rei, mas tudo mesmo. Só que ele construiu um caminho diferente do caminho de Deus. Ele começou a criar situações que lhe beneficiassem, lhe desse a ele algo assim muito no imediato. Ele não soube esperar o tempo de Deus. Foi exatamente aí onde Absalão teve problemas. Você deseja pastorear uma igreja X, parabéns. Agora aprenda com esse texto. Espere a hora de Deus. Não crie situações que lhe favoreçam. Não use de esperteza. Nem procure manipular pessoas para ficar do seu lado e no momento X você chegar ao pastorado de uma igreja, de um departamento, de alguma coisa na igreja. Meus pastores, humildemente, diante de Deus e dos senhores que aqui estão, quando eu estava meditando essa palavra, Deus tocou no meu coração. E Deus falou comigo assim: diga aos meus pastores
que a igreja, ela será muito cobiçada, e que já existem pessoas desejosos ardentemente para chegar à presidência de igreja. Não tem nenhum problema você querer ser pastor de uma igreja. Agora, a recomendação é: espere o momento de Deus. Se você for antes do tempo, não vai dar certo. Agora, se for no tempo de Deus, dá certo e muito certo, para a glória do Senhor. Pastor Raposo, o senhor me permite eu trazer uma parte da sua história para essa mensagem? Com permissão do pastor Raposo, eu vou revelar para os senhores uma coisa. Eu cheguei aqui na Ceadema em 98, vindo de Fortaleza. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, o nome do pastor Raposo já figurava entre os nomes dos prováveis presidentes da Ceadema. 98 para 2002, 24 anos se passaram. Pastor Raposo concorreu 2 ou 3 vezes, uma vez só. Concorreu, perdeu, só uma, não ganhou. Tá bom. Mas eu fiquei observando o pastor Raposo num detalhe. Ele soube esperar. Ele esperou um tempo. E é exatamente este o problema de muitos que têm a chamada e têm também as condições, mas não sabem esperar. Tem a chamada, parabéns. Tem as condições, parabéns de novo. Agora, não se apresse. Repito, espere a hora de Deus. Não mova nenhuma situação para tirar quem Deus colocou. Porque de uma vez que Deus colocou, Ele é que vai tirar na hora dele. Porque quando nós assumimos o ministério, nós sabemos o dia que assumimos, mas não sabemos o dia que vai terminar. Está na mão de Deus, e ninguém consegue tirar da mão de Deus o que Ele guardou dentro do seu propósito, da sua intenção e do seu querer. Ah, mas está demorando demais. Esse meu pastor já está muito idoso. Esse velho não morre, que velho mais duro é esse? Esse velho está no azeite. Aleluia. Só vai morrer no dia que Deus quiser. Glória a Deus. E quem se meter na caminhada desse velho vai se dar mal. Você vai ver daqui a pouco. Glória a Deus. Amém? Dá para dar um glória a Deus agora? Dá? Ah, agora dá, né? O segundo personagem é Davi. Davi, meus irmãos, a gente sabe a bravura de Davi, a coragem, a confiança que Davi tinha em Deus, a sua dedicação. Davi não fugia de batalha. Davi não tinha medo. Davi reunia todas as qualidades de um homem valente, de um homem corajoso. Mas nesse texto, Davi foge. E aí a gente pergunta, por que que Davi fugiu? Davi não era de fugir, e Davi fugiu. Sabe para quê? Para dar uma lição para nós, para dar uma lição para mim, para você. Tem horas que a gente tem que ir em cima,
Tem horas que a gente tem que recuar, tem horas que a gente tem que falar, tem horas que a gente tem que ficar calado. Meu companheiro pastor, entenda isso. Glória a Deus. Parabéns por você estar sempre indo adiante. Mas vai chegar uma hora que para o seu bem e para o bem do rebanho, você dá uma recuada, vai lhe ajudar muito. Foi o que Davi fez. Quando ele teve a notícia que Absalão era rei, ele chama as pessoas ali do palácio e diz: gente, vamos embora. Vamos embora porque o novo rei vai chegar aí. E certamente, se ele nos encontrar aqui, ele vai haver uma matança. E eu não quero de forma nenhuma que haja uma mortandade entre vocês. Então vamos fugir. Vamos recuar. Companheiro, quando você descobrir que a hora de você dar uma recuada, faça isso. Porque isso não quer dizer que você está se acovardando. Você está usando uma sabedoria e uma estratégia de Deus. Aleluia! Pastor, mas a ordem não é para avançar? É sim. Mas tem momento que você tem que dar uma freada, analisar a situação e dentro da sua análise descobrir se vale a pena partir para a luta ou recuar. Mas se eu recuar, outro vem e toma o meu lugar. Toma não. Não toma. O seu lugar ninguém toma. Aleluia. O seu lugar ninguém toma. Estou lhe dizendo com base na palavra de Deus. Absalão tinha tudo para tomar o lugar de Davi, seu pai, mas não tomou. Em nome de Jesus eu lhe digo, o seu lugar também ninguém toma. Ou imagina se Deus vai nos botar no lugar. E depois esse mesmo Deus vai permitir que uma pessoa chegue e nos tire desse lugar. Que Deus é esse? O Deus da Bíblia é diferente. Agora, a estratégia tem que ser compreendida. E no momento oportuno, volta. Meu Deus, que coisa interessante. Estamos no mês de dezembro. Daqui mais uns dias, nós vamos ter as reuniões para eleger a diretoria das igrejas. Você vai se lembrar dessa mensagem, porque vai ter horas que não vai dar conciliação entre você e o irmão fulano. Aprenda com Davi. Se não dá para conciliar, então recue. Glória a Deus. Recue, sabe por quê? Porque à medida que você vai recuando, Deus vai criando uma situação para lhe dar a vitória um pouco mais lá na frente, da forma que Ele tem para dar. Aleluia! Davi vai embora. Quando Davi vai saindo, aí aparece uma pessoa recém-chegada em Israel, esse Itai, com 600 homens de guerra, homens acostumados à batalha, filisteus. E aqueles homens, liderados por Itai, vão acompanhando Davi. Aí Davi chama o Itai e pergunta a ele assim: ei, para onde você vai? Vou com o rei.
Disse: não, você não pode ir conosco, porque você chegou agora. Nem eu sei para onde eu vou. Eu não sei o que vai me acontecer. Davi dá um conselho para ele, disse: olha, faça o seguinte, fique aqui em Jerusalém, espere o novo rei chegar, porque certamente ele vai precisar de você, você vai ser muito útil a ele, porque eu vou aqui, eu não sei para onde, não sei o que vai ser de mim. É nesta hora, irmãos, que esse cidadão por nome Itai diz algo que a gente deve prestar muita atenção. No verso 21, respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Oh, glória, aleluia. É esse tipo de obreiro que Deus procura, obreiro que não visa a vantagem, a oportunidade. Estar com Davi sempre foi um privilégio, mas nessa hora aqui não. Essa hora aqui, estar com Davi era risco de uma fatalidade, porque o filho dele já vem com a turma de soldados, um exército de soldados para destruí-lo, invadir Jerusalém, assumir o trono. Então não era nada garantido ficar do lado de Davi. Quer prosperar no ministério? Claro que quer. Está aqui a receita. Fique do lado do seu pastor, mesmo quando o momento não lhe oferecer nenhuma vantagem, mas fique do lado dele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Fique do lado dele, mesmo que não seja vantajoso para você, mesmo que você corra riscos, mas fique do lado dele. Eu tenho entendido pela Bíblia e na prática, quem fica do lado do pastor, de alguma forma, será vitorioso. Oh, aleluia, aleluia. Essa mensagem vai provar isso. Infelizmente, nesse momento que a gente vive, a ganância por igreja grande, por igreja rica, é só no que se fala. Agora eu me lembrei dos pregadores. O pregador fala. Quando a gente pensa que ele está terminando, ele diz: agora eu vou falar. Mesmo assim digo eu: agora eu vou falar. Ei, você não é servo de Deus? Sim ou não? A igreja não é de Deus? Pronto, então deixe Deus trazer para você a igreja que Ele tem para você. A igreja que Ele tem para você, porque é essa onde Ele vai lhe abençoar. Aleluia! Ah, mas esse lugar é muito difícil. Pois é aí nesse lugar difícil que Deus vai lhe abençoar.
Quando eu cheguei em Carutapera, veio um pessoal de Fortaleza me visitar. E veio um. E foi logo assim no começo. Eu cheguei dezembro, foi mais ou menos fevereiro, chuva muita. Lama que fazia dó. E ele veio. Nós fomos dar ceia numa congregação no interior. Na volta a gente atolou um horror de vez. Chegamos em casa, ficamos conversando assim um pouco, e ele me perguntou assim: pastor Antônio, me diga uma coisa. Você pretende ficar nesse lugar? Aí eu disse: meu irmão, eu vou ficar aqui mesmo. Aí ele disse assim: você era nosso vice-presidente de Fortaleza. Eu digo: muito bem, você disse certo, eu era. Não sou mais. Aí ele olhou assim para mim e disse: Antônio, sabe uma coisa? Não tem condição. Os anos se passaram. Eu acho que eu estava lá há uns 10 anos, ele volta. Quando ele volta, já estava tudo diferente. Templo feito, casa pastoral arrumada. Ele chega num dia de uma festa de criança. O templo não cabia menino, chega friviava. Eu notei que ele ficou assim meio espantado, cabeça baixa, querendo disfarçar e tal, mas não conseguia. Deus é quem tem a igreja para lhe dar. Aleluia. Oh, aleluia. Não fique ambicionando a igreja do outro. A igreja dele não é sua. Se você se meter lá, não vai dar certo, vai dar problema. Aleluia. Estou falando com experiência de quem já viveu isso e falando para quem necessita ouvir, para quem já está vivendo. Fique na posição que Deus lhe colocou. Espere para ver como vai terminar. Eu já vou terminar. A pergunta é: como Absalão terminou? Como Absalão terminou? Com o seu cabelo enrolado, enrolado, enliado, sei lá como é. Num carvalho. Eu não vou dizer que é uma regra, mas tem vezes que Deus pega o camarada naquele ponto onde ele é mais vaidoso. Deus fica deixando, quando Deus diz: eu vou pegar tu aqui. Pronto. Absalão morre com a sua cabeleira colossal enrolada nos galhos do carvalho. Não está na Bíblia, mas eu quero crer que quando Absalão estava lá, tentando para se livrar e não conseguia, Deus estava dizendo para ele: Absalão, esse carvalho aqui representa o meu servo, teu pai. Aleluia. Porque o carvalho é uma árvore dura, forte. Ele se batia para todo lado e o carvalho não se quebrava, porque ele era forte. Era como Deus estivesse dizendo: olha, eu escolhi o meu servo e fortaleci ele. O carvalho, a durabilidade dele é de 120 a 300 anos. É como se Deus estivesse dizendo: você pensou que seria o rei, o meu servo já iria terminar, mas ele vai por muitos anos. O nome do teu pai, meu servo, será lembrado em gerações e gerações, porque eu dei a ele um nome, e você nunca terá o nome do seu pai. Está vendo como termina o apressado? Está vendo como termina a vida daquele que quer o lugar do outro? Pastor, que mensagem é essa? Foi a que Deus me deu.
Eu pedi, ele me deu essa, então é essa. Glória a Deus. Amém? Então receba que é essa. Amanhã vem outra. É de outro pregador, mas essa foi a que Deus me deu e é essa mesma. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer ter um fim feliz, construa um caminho no momento, dentro da vontade de Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, como a gente tem que aprender nessa caminhada chamada ministério. Aleluia. Tem horas que eu fico pensando, meu Deus, eu já prego evangelho, eu sou rodeano, e parece que eu não sabia de nada ainda, meu Deus. Que é isso? É porque a gente está aprendendo a todo instante. Nunca você vai concluir o conhecimento de Deus no todo. Então espere. Para terminar, vá lá no capítulo 18, para você ver uma coisa. Verso 2. Segundo Samuel 18, verso 2 diz assim: E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Agora olha quem é que vai ficar com a outra parte. E o outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Aleluia. Alamas. Ora mandamas. Aleluia. A pergunta é: você quer terminar como Absalão ou quer terminar como Itai? Você que sabe. Se quiser continuar manobrando, manipulando, pode ir. Agora só tem uma coisa que eu te digo: tem um cavalo te esperando lá no final. Fala marcha. Manda marcha. É isso mesmo. Aleluia. Não tem negócio de pedir desculpa não, é isso mesmo. Se quiser manipular, manobrar, pode fazer. Agora fica sabendo que vai morrer cedo, teu ministério não vai prosperar e um carvalho te espera. Quando eu estava terminando essa mensagem, Deus tocou no meu coração assim: diga para meus pastores que dentro de cada um tem um Absalão e tem um Itai. Agora você é que sabe dos dois, qual é que você vai fazer a escolha. Amém. Aleluia. Pode glorificar, agora é hora. Agora é hora de glorificar. Aleluia. Oh, glória. Ainda tem tempo de tomar uma posição dentro do projeto de Deus. Tem hora que não oferece vantagem nenhuma. Sair de uma cidade para ir para uma vila não é vantagem nenhuma. Sair de uma cidade para ir para o Ribeirinho não é vantagem nenhuma. Mas se Deus lhe chamar, pode ir, que Ele vai com você. Alamaçuma. Está aqui no meu celular, quem quiser vir olhar, pode vir olhar depois. Está aqui, eu mostro para quem quiser. Eu bem novo, fundei a primeira igreja no Ceará. 4 anos e pouco eu fiquei naquela igreja. Aí Deus me fez uma chamada para eu ir para uma cidade que não tinha nenhum crente.
A cidade por nome Redenção, no Ceará. Tem Redenção Pará e tem Redenção Ceará. Imagina onde foi minha posse. No pé de um poste, do lado de um poste. Tem uns irmãos lá no Ceará que diz que eu fui empossado debaixo de um poste. Eu digo, irmão, assim também é demais, irmão. Debaixo de um poste, como é que eu aguentava, irmão, ficar debaixo de um poste? Diga que eu estava do lado do poste e dá certo. Pastor Maurino, que o pastor conhece, deu a minha posse e disse assim, pregou e disse, agora, Antônio, fica aqui de joelho aqui. Me ajoelhei do lado do poste. Aí ele fez a oração. Quando terminou a oração, ele disse assim, agora esse aqui é o pastor dessa cidade. Eu só comigo mesmo, eu digo, pastorzão, eu não tenho um crente. Pastor de um poste. Mas Deus me levou para lá. Eu concluí uma obra, deixei uns 400 crentes, venho para um lugar que não tem nenhum. Aleluia. Vai lá para tu ver a igrejona que tem lá. Vai lá para tu ver as pessoas da sociedade. Quase toda a sociedade daquela cidade é crente. Teve uma época, pastor Raifran, que até o prefeito da cidade foi um irmão que eu ganhei para Jesus na escola dominical e se tornou prefeito da cidade. Quando Deus chama, meu amigo, Ele dá a situação, a condição para sobreviver. Itai, ele tinha tudo para voltar, porque Davi abençoou ele, só você volta e fica com a fidelidade, fica com vocês. Não quero fidelidade não, eu quero acompanhar o rei. Para onde o rei for, eu vou com ele. Aleluia. Se for para morrer, eu morro com o Senhor. Se for para viver, a gente vive junto. Aleluia. Se for para escapar com açaí, a gente bebe açaí até ficar preto. Aleluia. Mas se for para escapar com chibé, a gente escapa com chibé também. Glória. Quem não comeu chibé aqui, me diz. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Que nada, que vergonha, a gente escapou com chibé, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas agora o quê, rapaz? Foi Deus que te trouxe aqui. Tu veio, foi lá do chibé. Oh, aleluia. Absalão termina enganchado lá nos galhos do carvalho. Itai termina a sua história. O terceiro general do rei Davi. Levanta a mão para adorar ele agora. Sério, agora é a hora. Eu também vou levantar minha mão e vou agradecer a ele. Aleluia. Glória. Pastor, eu posso fazer uma oração, encerrando? Com permissão do pastor, nosso presidente. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Deus eterno, nosso Pai celestial, louvamos ao teu nome, Senhor, pelo que o Senhor nos deu essa noite, essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu passei para os teus servos, meus companheiros pastores, e as missionárias aqui presentes. Ó Senhor, libera o teu Espírito, para que eu mesmo fique trabalhando a palavra no coração de cada um de nós, para que assim, Senhor Deus, possamos optar
por uma verdadeira chamada, comprometida com o teu propósito, e assim, Senhor, produzirmos igrejas que de fato enalteçam e glorifiquem o teu nome. Deus, é a primeira sessão, o primeiro culto. O meu coração está ciente de que esta convenção, ela será diferente, porque amanhã pela manhã nós já estamos convidados para vir ceiar, viver um culto de Santa Ceia, numa convenção. É muito especial. Ama, Deus, o teu Espírito sobre um de nós. Oh Pai, nos leva às nossas hospedagens, conceda-nos uma noite de muita paz. Por tudo, Deus, te oramos, e pelo nome de Jesus agradecemos. Amém e amém.